Uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo meu. Uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Vou pedir para o Lucas, por favor, projetar o teaser do projeto Legado 40, para você ter uma ideia do que foram as gravações. Foi na rua, imagem, lá na Praça Ramos de Azevedo. Isso aí foi no estúdio Igreja Lar. Minha mãe. Uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma vida de adoração. Aquele baterista que vocês viram ali é eu que estava tocando hoje aqui de manhã, Raposar. Não sei onde é que ele está. Amém? Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo realize o Seu ministério nesse momento, como o Senhor mesmo disse a respeito dele. Vos darei outro Consolador, o Espírito da verdade, que habitará em vós e estará sempre convosco. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. Espírito Santo, nós precisamos de Ti agora e sempre, mas especificamente, para que a palavra seja revelada, semeada, enraizada no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Só Tu podes fazer esta obra, este milagre. Por isso, recorremos a Ti, Espírito Santo de Deus. Opera na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Pastor Ronaldo Bezerra, junto com a sua equipe, eles têm trabalhado em cima de um tema, esse mês, de julho, que é o desistir jamais. Alguém está a fim de desistir aí? Não. Alguém está a fim de continuar sempre? Bem, eu também. Mas você sabe que nós, como seres humanos, temos nossas limitações, nossas dificuldades, nossas crises, nossos momentos difíceis, de tristeza. A gente fica triste também, não fica? Alguns entram em depressão. Tem acontecido muito isso, é um mal do século, depressão. E a pessoa nem sabe por que ela entrou em depressão. De repente ela já está. Vai sentir medo, mal-estar, incerteza, insegurança, vontade de chorar, sintomas. Alguns, infelizmente, enveredam pelo caminho do suicídio por causa da depressão, porque ele não quer se matar, ele quer se ver livre daquela pressão
Era tensão insuportável. Ela não planejou o suicídio. Ela planejou se ver livre daquele desconforto. Então todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Todos nós, inclusive eu. Agora, meus queridos, nós temos alguém com quem nós podemos falar. Nós temos a quem recorrer. Nós temos o Senhor. Às vezes vocês nos veem aqui à frente, eu, Ronaldo, os pastores, pastor Casalé, pensam que a nossa vida é um mar de rosas. E a gente não enfrenta lutas e dificuldades. Isso não é verdade. Inúmeras vezes enfrentamos lutas e dificuldades. Tristeza, deserto, solidão, vontade de desistir, de parar. Já passou isso na minha vida. Porque era um momento de pressão. Eu não enxergava uma porta de saída, de escape. Aí passava na minha mente o pensamento, mas eu já corria para o Senhor, rapidinho. Não deixava aquele pensamento se instalar e se acomodar. Você pensa, estou falando aqui de 44 anos, você pensa que é 44 só anos de pegar violão e sair cantando por aí? É o dia a dia que conta. É uma vida com Deus, uma vida para Deus. O escritor aos Hebreus, ele nos ensina assim, deixando de lado todo o embaraço. Deixando de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, desprezou a ignomínia e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Se alguém que corria o risco de ficar deprimido era Jesus. Que ele sofreu todo tipo de tensão, depressão, de ofensa, de abandono, ficou sozinho, os discípulos negaram Jesus. Mas ele foi obediente até a morte, diz a palavra. E morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi humilhado, homem de dores, descreve o profeta Isaías. Sabe o que é padecer. Jesus entende de sofrimento, meus irmãos. Jesus entende de abandono, de solidão, de traição. Ninguém foi mais traído, mais envergonhado, mais humilhado que Jesus. Eu não fui, você não foi. Mas, no entanto, ele não desistiu. Imagine se Jesus não tivesse ido àquela cruz, meus queridos. Pare para pensar nisso. Onde é que você estaria hoje? Onde é que eu estaria hoje? Eu sei onde eu estaria. No inferno. Efésios capítulo 2, Paulo diz: éramos por natureza filhos da ira. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Andávamos segundo o curso desse mundo. Éramos inimigos de Deus. A gente ia para o inferno. Jesus desistisse. Mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele ressuscitou naquele domingo de manhã. Ele está vivo para sempre. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Obrigado, Senhor, porque não desististe. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amados? Que eu não vou desistir porque Jesus não desistiu. Eu vou imitar Jesus. Já passei por poucas e boas. Ronaldo também, Cléber também, todos nós aqui. Mas eu não vou desistir. Você pode falar isso? Mais alto? Eu não vou desistir. Por qual motivo? Porque Jesus não desistiu. Pronto, acabou a mensagem, vamos orar. Né, Ronaldo? Objetivo, né? Agora é o seguinte, nós vivemos num mundo, numa sociedade que tem uma cultura, que tem valores, que tem um comportamento e hábitos.
Nós somos brasileiros, vivemos num país em que tem uma cultura diversificada, tem influência de europeus, de africanos, enfim, de americanos, uma miscelânea, uma mistura. E sabe o que acontece? Como você é ser humano, nós somos seres humanos, vivemos numa sociedade, num país, numa civilização, o tempo todo você está em contato com esses conceitos aí de fora, ligados, relacionados à cultura, aos valores, aos paradigmas, aquilo que as pessoas consideram valor. Tem até um ditado que se criou, né? A lei de Gerson, né? Gerson, aquele jogador, meia seleção de 70. Para uma propaganda que ele fez. A lei de Gerson está relacionada a levar vantagem em tudo. Então isso está enraizado na nossa cultura. O brasileiro tem esse componente no seu perfil, no seu caráter. Eu quero me dar bem. Se eu tiver que pisar sobre um, sobre dois, eu vou pisar. Então, eu estou só destacando esse ponto, porque o caos social instalado no nosso país é fruto dessa mentalidade maldita e maligna, dentre outros valores. Por que os nossos políticos, os nossos mandatários estão sendo processados, estão sendo investigados? Porque eles cederam à lei de Gerson. Nós vamos enfiar a mão no dinheiro público, porque nós queremos nos dar bem, nós nos sentimos bem com dinheiro. Eles são escravos, eles fizeram do dinheiro um Deus, Mamon. O Mamon agora está devolvendo para eles o troco da sua idolatria. Estão na cadeia e tentando sair, mas vão ficar presos. Se sair, eles vão sair, mas vão sair e vão ficar presos espiritualmente, a não ser que se arrependam e se convertam. É a minha oração de Daniel 4,19 em diante. Estou orando pelo Turma de Brasília em cima de Daniel 4,19. O que diz Daniel 4,19? Você será tirado do seu palácio, ó rei Nabucodonosor. A sua morada será no campo com os animais. Crescerão pelos e penas sobre o seu corpo. Você vai comer palha como boi, para que você aprenda, ó rei, que o céu governa sobre a terra, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Eu cito nome por nome da galera lá de Brasília. Senhor, esse. Ministra Daniel 4,19 na vidinha deles. Faz eles comer capim, para que eles aprendam que o céu governa sobre a terra, para que eles respeitem o povo dessa nação. Um dia desses, fui convidado por algumas agências missionárias aqui do nosso país para fazer uma expedição no sertão nordestino. Gente, foram 3 dias. Uma das conclusões que eu cheguei, sabe, Ronaldo, é que eles vivem numa bolha e nós em outra. Nós vivemos uma bolha de plástico. A gente não está nem aí, a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo nesse grande continente que é o Brasil. E eles lá no sertão não sabem o que está acontecendo aqui também. Então imagina assim, a capital do Nordeste, eu estive em Pernambuco e na Bahia. Capital, interior, sertão e povoado. O sertão é o fim do mundo, o povoado é o fim do mundo. De difícil acesso, sem água, sem comida, sem trabalho. Numa das comunidades que nós fomos lá visitar, já tem traficantes liderando o ambiente. No outro povoado são 8.000 comunidades e essas agências alcançaram 2.000. Em alguns lugares, os muçulmanos já chegaram também. A igreja está aí, eu vou à igreja. A igreja está aí, eu vou à igreja. A igreja precisa ir para o sertão. Eu vou voltar lá.
Porque Deus quebrou o meu coração quando eu vi a esposa de um dos pastores, as 3 bases que nós visitamos, contando a história de um garotinho que estava no meio de uma aula, e lá, betismo é um índice elevadíssimo, e o menino saiu 3 vezes durante a aula. Quando ele voltou a 3ª vez, a professora perguntou, deixa eu dizer, essa professora não é da região, é de um outro estado, foi fazer uma visita no local, voltou para a sua cidade, arrumou as coisas e mudou-se para esse povoado. Ela e o marido dela. Que é meio que assim, inevitável você não querer ficar lá, por causa da miséria. Sem falar pedofilia, sem falar liberação de crianças de 9, 10, 11, liberada pelos pais para a prostituição, para sustento da família. É o fim do mundo. Então, quando o garotinho voltou na 3ª vez que saiu, ela perguntou, por que você saiu 3 vezes? Ele falou, fui tomar água. Mas você tomou água 3 vezes? Sim, 3 vezes. Não matou. Não é problema de sede, é problema de fome. Não tenho comida em casa, professora. E quando eu tomo água, dá uma enchida aqui. Aí a professora não falou mais nada. Conversou com o marido. E eles são muito criativos, esses líderes que estão lá. Ela teve a ideia de recolher R$13 de cada missionário da equipe, montou um kit com todinho, um bolinho, um pãozinho, embrulhou direitinho, reuniu a criançada e entregou para eles. E ela contando, quando ela estava contando, ela estava chorando já, aí todo mundo chorou e eu também. Vocês não imaginam a alegria daqueles meninos quando receberam aquele kitzinho com bolinho, com todinho e com um pãozinho. Eu falei, misericórdia. O que eu estou fazendo lá em São Paulo? Dentro daquela bolha de São Paulo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Ali em cima tem aquela frase, eu coloquei ali. Os princípios da palavra de Deus, eles contrapõem os conceitos atrelados a uma cultura humanista. O homem é o centro, o hedonismo. Tudo gira em torno de mim. As redes sociais facilitam muito, estimulam muito isso. Eu, minha imagem, minha foto, minhas poses, meus likes, minhas curtidas. Eu estou nas redes também. Estou no Instagram, estou no Face, estou no Twitter. Para mim é uma ferramenta de divulgação da palavra, dos trabalhos, das atividades, respondendo, atendendo, até atendimento eu faço. Mas eu percebo assim umas distorções de pessoas. Algumas mulheres que se dizem cristãs e que veem no Instagram uma oportunidade para projetar a sua imagem. Mas que ela tem alguma coisa que estava lá guardada, que ela queria ser um modelo, artista. Então ela vai e se produz. Maquia, fica toda bonitona. Ela tira uma foto. Se ela tem o cabelo grande, ela põe o cabelo assim. Foto. E põe um versículo. Do alto me vem o socorro. Eu não consigo entender. Já viu, Ronaldo, essas coisas? Legal, né? As irmãs são uma bênção. Tem umas que vão... Acho que elas ficam empolgadas, né? Cabelão, viagem, biquinho e... mostrando o ombro, mostrando... Eu não consigo entender. Mas eu sei, consigo entender. Isso é cultural. Influência do meio. Influência da internet. Da rede mundial. As pessoas precisam se expor, precisam ser vistas. A Madonna era campeã nisso. Ela sempre criava um caos para chamar a atenção. A Madonna vai se converter em nome de Jesus. Como Justin Bieber se converteu. Deus é poderoso, né? Nada foge ao seu controle. Então, o pensamento, o ensino dessa manhã é para contrapor esses conceitos que querem se instalar dentro de nós. E que você e eu, em Cristo, temos poder para rejeitar.
e nos fortalecermos nele. Você e eu, meu querido, você e eu não precisamos ser reféns desse sistema. Você é livre. Nós não cantamos aqui, livre para... Não cantamos? Eu sou livre, você é livre. Eu sou livre para errar, sou livre para acertar. Eu sou livre para não ser refém, sou livre para ficar escravo desses trem aí, desses trem, como diz os mineiros. Não vivo sem rede social. Preciso estar o tempo todo lá, conferindo, consultando. Gente, como é que a gente vivia antes disso? Não vivia? Não estou falando que está certo, está errado. Estou falando que nós não precisamos ser escravos. Podemos usar sem ficar refém, sem ficar dependente, porque é um tipo de um vício, né? O WhatsApp é outro treco absurdo. Uma vez eu saí do WhatsApp e quase me mataram. Você me bloqueou? Eu falei, não, você me bloqueou, não falou mais comigo a pessoa. Por causa de um bendito de um WhatsApp. Oh, Jesus, tem misericórdia. João capítulo 1, versículo 16. O que está escrito lá? Vamos ler? O que você acha desse versículo? Ajuda alguma coisa? Esse versículo é simplesmente tudo. Eu e você recebemos da sua plenitude. Deus não é mesquinho. Eu vou dar só uma bençãozinha para o Ademar. Ele deu tudo para o Ademar. Como eu estou usufruindo, aproveitando, é outro assunto. Talvez eu esteja usufruindo de uma maneira errada e menos do que eu poderia usufruir. Aí é um problema meu. Não tem nada a ver com ele. Mas que ele nos deu. A plenitude, ele nos deu. E além da plenitude, graça sobre graça. O que mais eu preciso? Outra coisa, ó, presta atenção. A Bíblia diz, quando você recebe algo de graça, você distribui de graça também. O servo de Cristo, o Filho de Deus, ele não retém a bênção. Ele reparte. Ele é doador da graça que ele recebeu. Aí você confere a sua experiência. Sua vida cristã é uma doação? Você está se doando a quem? Com quem você está repartindo a graça que você recebeu de graça? A gente tem que conferir. Porque se eu não estou fazendo isso, eu, Ademar, se eu não estou fazendo isso, eu estou pecando. Eu estou desprezando a obra da cruz. Eu estou desprezando Cristo. Isso é inaceitável. O maior pecado, sabe qual é? Jesus disse lá em João 14: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. O pecado de não crer em Cristo. Quem crê em Cristo, segue Cristo, renuncia, abre mão, obedece e vai até o fim e se torna um doador da graça que ele recebeu. Você como cristão, você como cristã, é um doador, é uma doadora da graça que você recebeu. Você recebeu a plenitude. Não deixe entrar na sua cabeça ideias contrárias a esse princípio. Eu não posso, eu não tenho. Você pode, você tem tudo. Só abrir os olhos e ver. Tem Jesus? Acabou a mensagem. Não acabou. Ponto número 1. É rapidinho. Jesus, nosso modelo. Sim ou não? Modelo de quê? Tudo. Tudo ele é modelo. Ele percorreu um caminho árduo de renúncia. A profecia de Isaías 53 diz que ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Já ouviu esse texto, né? Pelas suas feridas fomos sarados. No original hebraico, que foi escrito no Velho Testamento, essa expressão, ele levou sobre si, foi um levar sobre si durante o seu viver. Até a cruz. Durante a sua vida, durante os milagres e as curas que ele realizou, ele já estava levando no corpo dele as dores e enfermidades. No original é isso. Já pensou?
Por isso que Isaías diz, nos versículos iniciais de Isaías 53, diz que ele era como a raiz de uma terra seca, não havia nele beleza alguma para que o desejássemos, porque ele estava desfigurado, que ele levou as nossas dores e nossas enfermidades. Ele é o nosso modelo, irmãos. Mas ele não desistiu. Por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade, por amor aos nossos queridos irmãos do sertão. Segunda coisa, ele tinha foco. Ninguém consegue viver sem foco, mesmo que seja errado. Vou ser traficante, vou ser poderoso aqui na ZL. Demarzão do bagulho. Pensou? Acho que eu não tenho leve jeito, né? Está repreendido em nome de Jesus. Profeta do Senhor na Zona Leste, junto com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso foco. Igreja viva, Ministério da Reconciliação, é isso que nós somos. E nisso eu tenho procurado imitar Jesus. Eu cheguei até onde eu cheguei por causa disso, foco. Aí você vai falar, mas o foco está o quê? Na sua capacidade, na sua cultura, na sua música, no seu louvor? Não, Jesus. Para quem está olhando, Ademar? Jesus. Quem é o seu foco, Ademar? Jesus. E amanhã quem vai ser? Jesus. Eu não tenho outro alvo. Eu quero ser imitador do meu mestre, do meu Senhor. Jesus é um modelo mais inspirador em todas as áreas. Número 3, ele foi até o fim. Ele foi até a cruz, já falamos isso. E o último pontinho lá, a cruz não foi o fim. Gente, isso é fantástico. Não o programa da Globo, é fantástico. Que aquela morte não foi o fim. Foi o fim de um processo para o início de um outro. Quem podia imaginar que naquele domingo de manhã Jesus ressuscitaria? Eles não tinham capacidade para adivinhar isso, irmão, para perceber alguma coisa do tipo. Embora Jesus falasse de forma enigmática e indireta, mas eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar. Já pensou o impacto? Quando foram lá buscar o corpo de Jesus no domingo de manhã, e o anjo falou assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, não está mais aqui. Jesus é lindo, né? Eu sou fã de Jesus. Quem é fã de Jesus? Eita, então a cruz não foi o fim. A cruz foi o fim de uma etapa. Agora começa a igreja. Agora começa o reino. Agora começam os discípulos, os seguidores. E nós estamos espalhados no mundo todo. Número 2. Características dos seguidores. Você é um seguidor? Então veja se você preenche esses quesitos. Primeiro, o foco é Cristo. Não precisa falar para mim. Pensa. Você preenche esse quesito? Eu pus aí o Filipenses 1:20, palavras de Paulo. Paulo está dizendo aí. Segundo, repita comigo. Segundo, a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será engrandecido na minha vida, no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Foco. Aprenda com Paulo, meu querido e minha querida. Segundo, ele está dizendo, segundo a minha expectação e a minha esperança de que em nada serei confundido. Nós vivemos num mundo de confusão, mas em Cristo não seremos confundidos. Reaja, posicione-se, olhe para o seu Salvador. E foi até o fim, não desistiu, imite Jesus. E as portas vão se abrir sobre sua vida, diante de você.
Outra característica de um seguidor: submete-se. Vamos ler lá? Vamos ler juntos? Ih, que é isso aí? Onde que vem? Não quero isso não. Submete-se ao processo de esvaziamento. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Ele é o seu foco? Imite-o. Aliás, é um mandamento, né? Haja em vós, o verbo não imperativo. Haja em você, Ademar. Haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação, e não usurpou o direito de ser filho, de ser Deus. Muito pelo contrário. Ele ocupava uma posição na eternidade, mas ele esvaziou-se. Ele se fez semelhante aos homens. Ele foi obediente até a morte. Esvaziamento é uma marca na vida dos seguidores de Cristo. Por exemplo, quando você se casa, você se une a uma pessoa que é diferente de você. E se você não tem o Espírito de Cristo, seu casamento vai durar uma semana. Não dá para casar sem Jesus no casamento. Até dá, mas prazo de validade curtíssimo. Porque você está vivendo com uma pessoa diferente de você. Eu sou diferente da pastora Aurora. Ela é assim, mais, eu sou menos, entendeu? A pastora Aurora, ela é professora de matemática e de piano, então ela é das exatas. Tudo assim. Eu olho, fico com uma raiva. E como é que ela consegue ser tão organizada assim? Porque eu sou assim. Mas eu tô me convertendo. Eu tenho aprendido com ela algumas coisas. Nós estamos há 38 anos casados. Se eu não conhecesse o princípio do esvaziamento, ou ela também, não ia estar junto. Foco imitando Jesus na submissão a um processo de esvaziamento. Número 3. Vamos ver? Número 3. Fraquezas? Mas você não está dizendo que nós somos poderosos? Nós somos poderosos. Mas Deus quer nos enfraquecer. Uma coisa é você ser forte em você mesmo, outra coisa é você ser forte em Deus. A maioria das pessoas são fortes em si mesmas, inclusive na igreja. E com essa bendita cultura do empoderamento, essa palavra que está na moda, empoderamento, sempre aplicado às mulheres, que querem ser vistas, reconhecidas nos setores da sociedade, etc. O que é empoderamento? Ou é um poder delegado ou um poder estabelecido pela própria pessoa. E você vai perceber que a Bíblia contrapõe isso. Aprenda a lidar com as fraquezas. 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo diz: para que eu não me exaltasse acerca das revelações que eu tive diante do Senhor, Deus enviou um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse, para humilhar Paulo. Acerca do qual 3 vezes eu orei, dizendo: Senhor, me livra desse capeta aí. E Deus falou assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus respondeu a oração de Paulo? Não. Ele queria poder para vencer aquela humilhação. Deus falou: não, é o meu poder que vai atuar na sua fraqueza, vai ficar nesse seu lugarzinho, meu filho. Você aprender que a graça te basta. E a resposta de Paulo foi: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu sou forte nele. Eu não sou um herói, não sou o grande ministro de louvor, eu sou fraco. Eu, Ademar. Fico todo de pé?
que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Enquanto você se mantiver forte, você está correndo um risco muito grande de você romper, de você desabar. Não estou rogando praga. Estou só fazendo uma análise à luz da verdade da palavra de Deus. Quem quer ser forte em si mesmo vai se dar mal. Vide Nabucodonosor. Foi humilhado. Era ser tirado do palácio e comer capim 1 ano. Morar no meio do mato com um bicho. Quando ele voltou, a profecia foi assim: você vai ser devolvido ao seu palácio. Quando ele voltou, ele falou assim: eu exalto o Deus de Daniel, porque não há Deus como esse Deus que possa reinar, que possa. Ele se humilhou, ele reconheceu, ele reverenciou o Deus dos céus que governa sobre a terra. Deus é habilitado em fazer pessoas fortes fracas, em quebrar pessoas fortes. Então, quer um conselho de amigo? Facilita. Não fica dando uma de fortão que o bicho vai pegar. Já vai entregando, já vai abaixando a costa para tomar uma varada. Fica quietinho. Né, Rô? Vai doer? Vai doer. Deus corrige aquele a quem Ele ama. Senão não estaria aqui. Número 4.2. Vamos ler? Característica de um seguidor: o foco dele é Cristo, submete-se ao processo de esvaziamento, ele aprende a lidar com as fraquezas e ele se rende a Deus para ser instrumento nas mãos de Deus. Atos 19:11, diga assim comigo: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. É outro texto que contrapõe a mentalidade do empoderamento. Não era Paulo que fazia, era Deus. O louvor que eu ministro, que inspira, que toca pessoas, não é meu. É dele em mim. Tanto que nessa canção hoje, eu estou citando, é o Salmo 22:25. Meu louvor virá de ti. Na congregação, o louvor que o Ademar tem vem dele. Se eu não tivesse ele, eu não teria louvor. Então não é o meu louvor. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu amo o seu louvor, Ademar. Mano, a coisa errada, meu filho. Eu até entendo o que elas querem dizer, mas essa terminologia é um problema muito sério na nossa vida. Você começa a funcionar em cima do que você está dizendo. Se ela disse que ama o meu louvor, é porque ela ama o meu louvor mesmo. Minha forma de ministrar ao Senhor, e isso ela se conecta com isto. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ela se conecte com Deus, a quem eu estou louvando, de quem eu recebi o louvor. Amem o meu louvor, tá? Beleza? Ame aquele a quem eu louvo. Vamos aplaudir aquele a quem eu e você louvo. Eu quero me render ao Senhor, meu Deus, para que Ele, através das minhas mãos, faça maravilhas extraordinárias. Amém? Diga assim: eu quero me render ao Senhor, meu Deus, para que através da minha vida Ele faça maravilhas extraordinárias. Faça isso, vai ser uma bênção. Muitos cursos de treinamento de líderes, eles enfatizam esse lado da capacidade pessoal. Não gosto disso. Pronto, falei. Por que eu não gosto? Porque eu prefiro a Bíblia. A Bíblia é uma bênção. Leia a Bíblia. Para mim está claro aqui. Deus pelas mãos de Paulo. Deus pelas mãos. Deus pelas mãos de Paulo. Olha o dedinho. Sentiu?
Vamos ficar com a palavra? Vamos deixar as técnicas e os sistemas e os coaching da vida de lado? Ah, mas eu sou instrutor de coaching. Deus te abençoe, meu filho. Vai em paz. Não tem nada contra, eu te amo. Mas eu vou ficar com a Bíblia. Características dos seguidores: foco em Cristo, submete-se ao processo de esvaziamento, aprende a lidar com as fraquezas e rende-se a Deus para que Deus seja o que age nele e através dele. Número 3 e último: empoderamento divino. Tinha que ter essa palavra. Já que está na moda, vamos usar. O empoderamento que eu reconheço, que eu me submeto, que eu me rendo, é o empoderamento que vem do meu Deus, do meu Pai. O resto é resto. Ah, você está desprezando as classes, as mulheres, os nordestinos, os judeus? Não estou desprezando ninguém, eu amo todo mundo. Só que eu amo mais a Bíblia do que conceitos, ideologias. Sabe para que serve ideologia? Para nada. Eu não vi nenhuma ideologia construir nada em algum lugar na história. Eu não vi. Se você viu, me fale, me informe, porque eu não vi. O que eu percebo nas ideologias filosóficas e políticas e etc. é a imagem de um sanguessuga que só busca recurso e benefício para si mesmo e o resto vide o Brasil. Empoderamento divino. Filipenses 4,13, o que diz? Vamos falar juntos? Bem forte? Vamos falar. Eu vou falar aqui, você repete aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas coisas eu posso? E qual é o segredo disso? Aquele que me fortalece. Agora inverte esse versículo. Naquele que não me fortalece, eu não posso nenhuma coisa. Seria isso. Mas se Ele que me fortalece, nele eu posso todas as coisas. É dependência de Deus. É andar com Deus. Se você anda com Deus, você percebe esses princípios. Esses valores estão no coração dEle. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Ademar. Faça-se fraco diante de mim, Ademar. Você experimentará o meu poder. Paulo usa a expressão: nós, como vasos de barro, somos entregues à morte todo dia, para que experimentemos o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. Não tem força humana no reino de Deus, meus queridos. Não tem cara empoderado, cara poderoso, pastor poderoso, profeta poderoso. Não tem. Ele pensa que é, mas ele não é nada. Vai virar um Nabucodonosor em qualquer momento, se não se humilhar. Aquele que se humilhar está exaltado. Porque Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Profecia de Isaías capítulo 2: o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor, será contra toda altivez humana. Todo altivo no dia do Senhor vai se dar muito mal. E Deus é contra a altivez. Tu te ensoberbeceste por causa da tua sabedoria, por causa da tua formosura, profanaste os meus santuários, eu te lançarei fora do meu monte santo. Ezequiel 28. Sentença e juízo de Deus contra Lúcifer, que havia estabelecido no monte santo do Senhor para adoração. Mas elevou-se o seu coração por causa da sua beleza, por causa da sua sabedoria. Ele pecou. E Deus falou: eu vou te expulsar, meu, porque você se ensoberbeceu. Deus não lida com soberbos. Deus pune soberbos. Deus não tem filhos soberbos. Já falei isso aqui. Filhos de Deus se espelham em Jesus. Foco. Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. 1 Coríntios 1:5. Diga assim comigo: em tudo fostes enriquecidos, em toda palavra e em todo conhecimento, de maneira
que nenhum dom vos falta. Empoderamento divino. É eu que estou falando. Em tudo. Gente, nós precisamos ler a Bíblia com calma. Atenção. Pode ser que esses versículos que eu esteja falando para você agora está soando como algo novo. Nossa, eu não tinha percebido, porque você não leu como você devia ter lido. Leia com calma, pare, medite, repita, fale em voz alta o versículo para você mesmo, para que entre no coração. Pare para pensar, em tudo eu fui enriquecido. Palavra, conhecimento, nenhum dom me falta. Eu vou pedir o que para Deus? Eu não sei o que eu vou pedir. Eu vou pedir sabedoria para aplicar tudo que está armazenado dentro de mim. Acho que é isso. É o pedido mais coerente. Eu vou pedir sabedoria para viver de acordo com a plenitude de Cristo que está em mim, em você e em nós. Graça sobre graça. O que eu vou pedir para Deus, irmão? Dinheiro, salário, aumento, carro, iate, vida. Em Jesus. Efésios 1:3, e aqui encerramos. Diga assim comigo, vamos ficar em pé? Os músicos, por favor, assumam aqui, por favor. Dá para projetar o Efésios, o texto por extenso aí na tela, por gentileza? Para a gente visualizar a palavra de Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tá bom ou tá ruim? Empoderamento divino. Empoderamento divino é Ele que faz, você não faz nada. Você só recebe. Você desfruta como herdeiro, como filho. Isso é benefício para filhos de Deus, filhos do Pai, que nasceram do alto, não da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. João 1, versículo 12 em diante. É bendito. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é bendito. Nós devemos falar bem dEle. Bendito é a pessoa de quem se fala bem. Bem dizer é falar bem do Senhor. Por quê? Porque Ele nos abençoou com toda a sorte de benção espiritual nas regiões, nos lugares, no mundo espiritual, em Cristo. Como é que eu vou desistir, irmãos? Diz para mim. Desempregado, estou enfermo, eu estou separado, estou abandonado. Mas não desista. Isso não é o fim. O momento, a crise que porventura você esteja vivendo, não é o fim. A vida não vai parar aí, não vai encerrar isso. Garanto para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso não é o fim. É o fim de um capítulo. Vai começar um novo. Por que eu digo isso? Por causa da Bíblia. Leia a Bíblia que vai ser uma bênção para você. O que a Bíblia diz? Eis que faço novas todas as coisas. Não haverá lembrança das coisas antigas. Eis que faço coisa nova e agora sai a luz. Quem disse isso? O Senhor teu Deus disse isso. Ele disse, eu faço novas todas as coisas. Não haverá lembrança das coisas antigas. Faço uma coisa nova que agora sairá à luz. O que você acha dessa expressão? É boazinha? Dá para ajudar? Dá para animar essa palavrinha? Vocês têm que fazer festa, meus filhos. O seu Deus é Deus de coisas novas. Essa semana Ele vai fazer algo novo na sua vida. Esse mês vai fazer algo novo na sua vida. Vai encerrar um capítulo ruim e vai começar um novo.
Aplauda o Senhor mais forte. Erga a sua voz, glorifique, louve, vibre. Celebre o Deus da sua, o Deus do novo. Glória a ti, Jesus. Obrigado. Deus me deu uma música acima desse texto. Deixa projetado, por favor, Efésios 1:3. Seja sempre bendito, vocês lembram? O Deus e Pai de Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de sempre bendito, o Deus e Pai de Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, lugares celestiais em Cristo, em Cristo. Mais uma vez. Seja sempre bendito, o Deus e Pai, Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, lugares celestiais em Cristo, em Cristo. Suas vozes. Seja sempre bendito, o Deus e Pai de Jesus Cristo. Seja sempre bendito. 4 vezes. O Deus e Pai. Cante para o seu irmão, cante. Seja sempre bendito, o Deus e Pai. Mais uma vez, seja sempre bendito, o Deus e Pai de Jesus, nos lugares celestiais, lugares celestiais, em Cristo, em Cristo, oh, oh, em Cristo. Final.